Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a História 1, capítulo 13, que fala sobre o período regencial, beleza? Mas antes de mais nada eu peço a você que dê um like no nosso vídeo e também ative as notificações para ficar por dentro das novidades, beleza? Então, falando do período regencial, que vai de 1831 até 1840, foi um período marcado por grandes distúrbios e muitos conflitos dentro do território nacional. Beleza? Mas como que se deu esse período regencial? Primeiro, foi na saída de Dom Pedro para Portugal para disputar o trono com seu irmão. E Dom Pedro ele abdica do trono para o seu filho, Dom Pedro II, mas que naquela época ele tinha somente 5 anos de idade e ele não podia assumir o trono. A Constituição brasileira dizia que somente algum parente próximo, né, poderia ser o regente no lugar do filho, caso ele ainda não tivesse a maioridade. A Constituição ela diz que deve haver uma regência trina. Os partidos políticos eles se organizaram e formaram uma regência trina provisória. Mas para nós falarmos da regência trina provisória, nós precisamos conhecer esses partidos políticos. Quais partidos políticos? O primeiro deles que nós vamos falar são os restauradores. Aqui. Que os restauradores, eles já dizem o nome restauradores, eles queriam restaurar, queriam a volta de Dom Pedro I ao poder. Eles apoiavam a monarquia absolutista e também eram o ex-partido português. Na sua maioria, esses restauradores eles eram formados por portugueses. Beleza. O próximo partido é o Liberal Exaltado. Ele defendia mais autonomias às províncias, um poder descentralizado, tá? Poder político descentralizado, bem mais liberdades do que tinham. Eles defendiam o regime republicano e também o fim do poder moderador. Já o partido dos liberais moderados, eles apoiavam o atual sistema de monarquia, também defendiam o poder do imperador, mas um poder limitado através daquela monarquia constitucional, de uma monarquia constitucional, através de uma constituição você poder limitar o poder do imperador, e também eles defendiam uma descentralização política, mais diferente dos exaltados. Eles queriam uma descentralização política controlada, tá? E eles eram o antigo partido brasileiro, beleza? Então, sabendo sobre esses três partidos, como existia ainda muita disputa política naquele período histórico, foi formada uma regência provisória, trina provisória. Como que foi formada essa regência? Essa regência trina provisória ela foi formada por Joaquim Carneiro, que ele era do Partido Restaurador, Nicolau de Campos, que era do Partido Moderado, e Francisco de Lima e Silva, que ele fazia o papel aí moderador, que ele era o de centro, era um militar de centro para manter aí as forças políticas equilibradas. O Partido dos Exaltados, e o Partido dos Exaltados aí, não, eles foram deixados de lado durante essa provisória. Essa regência trina ela foi feita justamente porque o parlamento estava numa época de recesso. Quando Dom Pedro saiu, eles não estavam funcionando, os poucos políticos que estavam formando aí esse grupo, eles resolveram formar essa regência trina. E as principais ações deles foi a anistia dos presos políticos, uma anistia dos presos políticos lá da época de Dom Pedro, lá de 1824, tá? 23, né, 24. Nós temos também a expulsão de todos os portugueses que não se naturalizassem brasileiros, eles iam ser expulsos do exército. E também nós temos a preparação para a eleição da regência permanente. Regência provisória, nós temos a regência permanente, que foi eleito João Braulio Muniz, que representava as províncias do norte, também José da Costa de Carvalho, que representava as províncias do sul, e Francisco de Lima e Silva, que continuou como moderador.
Essa divisão da regência foi feita justamente para atender aos interesses das diversas províncias que existiam. Como ministro da Justiça foi escolhido aí Padre Diego Antônio Feijó. Uma das medidas do Ministério da Justiça foi a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, devido a vários tipos de revoltas que já tinham acontecido anteriormente, estavam por vir a acontecer, foi criada a Guarda Nacional com o objetivo de conter revoltas e também ter um grupo armado mais próximo politicamente do governo central. Para que eles não dependessem muito do exército, que era muito precário, eles deram aí a prioridade na criação da Guarda Nacional, que consistia em armar a população de 21 a 60 anos, pessoas que eram que tinham uma quantidade de valor em dinheiro, que podiam realmente votar e tinham condições de votar. Isso quer dizer, era um grupo restrito da sociedade, que todos eles eram conhecidos e chamados como coronéis. Era também um objetivo deles não darem poderes ao baixo oficialato, né, do exército, porque eles ficavam muito mais suscetíveis a aderirem às revoltas e aos movimentos revoltosos que existiam pelo Brasil. Também nós temos a instituição do Ato Adicional, lá de 1834, que trouxe aí algumas características, né, que tem algumas características aí, alguns pontos importantes. Um deles é a autonomia das províncias. Deu-se a liberdade às províncias de poderem fazer suas próprias leis, desde que não ferissem a Constituição vigente. Também transformava a regência trina em regência una, e foi o primeiro momento, ou no momento que o Brasil teve a tão sonhada aí, né, pequena experiência republicana. Depois desse período aqui, depois da regência trina, nós temos um outro período que foi a eleição da regência una do Padre Feijó, que foi de 35 a 37. Durante o governo dele, estouraram várias rebeliões, nas quais ele não teve condição de poder segurar todas elas e conter essas rebeliões. Rebeliões essas como Cabanagem, Sabinada, Guerra dos Farrapos, Levante dos Malês, que aconteceram durante o período do governo do Padre Feijó. Ele, que não conseguiu conter essas revoltas, ele abdicou do governo, ele entregou o governo em 1837, entrando aí uma nova regência una. Esse período de 1931 a 1937 ficou conhecido como Avanço Liberal, onde as províncias tiveram mais liberdade e nós tivemos um arranjo um pouco diferenciado dentro dos políticos brasileiros. Vendo que o ato adicional ele na verdade deu liberdade às províncias, nós temos aí algumas transformações que aconteceram dentro da política, como por exemplo, nós temos aqui há uma divisão entre os apoiadores e quem também é contra o ato adicional. Quem é o apoiador ao ato adicional passa a se chamar de progressista, e quem é contrário passa a se chamar de regressista. Os progressistas, eles queriam a descentralização política, eles eram mais liberais, e os regressistas, que queriam a centralização política, eles eram conservadores. E aí nós temos aqui uma nova regência una, a de Araújo Lima, que era um conservador, e como seu primeiro ato como regente, ele institui a lei interpretativa do ato adicional, que na prática diminuiu aí a autonomia das províncias. Esse período ficou conhecido como regresso conservador, coisa que realmente não mudou muito na situação das províncias. As rebeliões continuaram, as disputas políticas ficaram mais acirradas, onde os liberais, meio a tantos problemas, eles resolveram
restaurar a monarquia ao poder e deram o chamado golpe da maioridade, que foi com consentimento de Dom Pedro I, Dom Pedro II, perdão, eles restauraram a monarquia, dando aí, reconhecendo Pedro de Alcântara, né, o Dom Pedro, conhecido depois como Dom Pedro II, ao trono, levando ele ao trono aos 14 anos de idade. E galera, aí falando sobre as revoltas populares que surgiram, que foi Cabanagem, Balaiada, Sabinada, a revolta Farroupilha e também a revolta dos Malês, que foram revoltas que surgiram aí no período regencial. Nós temos, primeiro para citar, a Cabanagem, que foi uma das primeiras que surgiram, foi uma revolta popular lá no Grã-Pará, uma revolta que se mostrou aí popular porque foi um questionamento entre negros, indígenas, mestiços que viviam na beira de rios, que viviam em cabanas, né? Eles começaram nesse movimento questionando que depois da independência do Brasil, eles foram deixados à margem da sociedade. Então foi uma rebelião, né? Uma revolta por melhores condições de vida. Beleza? Essa revolta foi rapidamente combatida também pelo governo. Depois nós temos a Balaiada, né, que surgiu no Maranhão, que foram inicialmente disputas políticas, mas que ela ganhou, aí teve um ganho popular durante o período da revolta. A se destacar nesse movimento, dessas disputas populares, dessa disputa que houve, Cosme Bento, que liderou 3.000 escravos nessa rebelião, mas que foi contida também pelo futuro, né, Duque de Caxias, que foi mandado lá para conter essas revoltas. Depois nós temos a Sabinada, que também nós temos como destacar dentro dela aí a liderança de Francisco Sabino, né, que ocorreu lá na Bahia. Eles defendiam uma república e um federalismo dentro da Bahia, queriam fundar um novo estado, e também com essa fundação desse novo estado, né, ele sendo republicano, muitos escravos seriam libertos. Foi uma das consequências desse movimento não ter ganho aderência das lideranças locais, fazendeiros locais que não aderiram a esse movimento, fez com que esse movimento ele se fragmentasse e ele foi vencido pelas tropas do governo. Depois nós temos também a Revolução Farroupilha, que foi um questionamento das altas taxas do governo sobre o charque que era produzido no Rio Grande do Sul, dando até preferência, o governo dava preferência ao charque que vinha do Uruguai. E um questionamento sobre as altas taxas do governo. Então eles resolveram se separar e fundar uma república, né, totalmente separada do Brasil. Há de se destacar os líderes Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, que foi um grande revolucionário italiano, né? Eles mandaram o Duque de Caxias para resolver esse problema lá no sul, né? E o Duque de Caxias entrou em conflito com os revoltosos, mas a Revolução Farroupilha chegou ao fim dele, quando houve uma anistia, né, de Dom Pedro II. Ele propôs uma anistia aos revoltosos e um acordo de paz que foi assinado, dando fim ao movimento. E também nós temos a Revolta dos Malês, que foi uma revolta um pouco emblemática dentro do Brasil, porque a Revolta dos Malês aconteceu lá na Bahia, lá em Salvador, quando os escravos, né, que eram chamados escravos de ganho, que eram os escravos mais letrados, mais elitizados, onde eles não trabalhavam na lavoura, eles trabalhavam já no meio urbano, e esses escravos, eles eram islamizados, né, chamados escravos que tinham a cultura islâmica, né? Esses escravos, eles compartilhavam cartas, né, foram compartilhando cartas entre si, e eles se reuniram, e esses escravos lá se não me engano, 24 de janeiro de 1835, se não me engano, mas foi lá em 1835, 600 malês que eram conhecidos. Malês eram chamados escravos islamizados, né, os escravos que vinham lá da África. Esses escravos chegavam aqui,
principalmente ali em Salvador, esses escravos letrados que tinham conhecimento um pouco melhor, eles se reuniram e certo dia se levantaram 600 negros e tomaram em armas e começaram a matar brancos, né, em toda Salvador e arredores, criando um grande pânico sobre a Bahia, sobre Salvador e arredores. Eles criaram aí 2 dias de caos, que foram os 2 dias que esse levante durou 2 dias. Foi um grande caos dentro de Salvador e esse movimento ele foi reprimido. Mas depois estudando, né, depois que a polícia, enfim, eles pegaram as cartas que eram escritas por esses escravos, viram que as cartas eram escritas em árabe. E eles viram que era a língua lá dos chamados infiéis. E eles descobriram que nessas cartas, o plano deles era criar um Estado Islâmico dentro do Brasil. Além disso, matar todos os negros, todos os brancos, era matar todos os brancos em Salvador e manter a escravidão dos outros negros dentro desse Estado Islâmico. Beleza? Então, falei um pouquinho sobre esses movimentos que englobam o período regencial. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Um abraço, galera. Tchau.